a nossa live A Coisa Tá Preta. Eu me chamo Roseli, sou psicóloga, formada no ano de 2018 na Universidade Anhanguera, no campus do Campo Limpo. Hoje eu participo de trabalho voluntariado na Rede Ampará, atendendo pessoas, familiares de pessoas em situação de cárcere, né? E eu gostaria de apresentar para vocês, mais uma vez, o Grupo Raízes. É um grupo de estudo que surgiu lá na Universidade Anhanguera, e idealizada pelo professor Fábio Silvestre, juntamente com os alunos que tinham algumas inquietações, enfim. E a gente faz discussões, relações étnico-raciais, e tudo aquilo que envolve o povo preto, certo? Então, vamos lá para os agradecimentos dessa noite. Eu queria agradecer a Luciana Neves Aureliano, que é a coordenadora acadêmica da Anhanguera de São Paulo, do campus Campo Limpo. Também agradecer ao nosso querido professor Rodrigo Alves Linhares, desculpa, que ele é o coordenador do curso de psicologia da Anhanguera, também do Campo Limpo. E o professor Fábio Silvestre, que é idealizador desse grupo, né, e da professora Eliane Francisco, ambos responsáveis por tudo isso que está acontecendo e por tudo o que mais vai acontecer daqui para frente, que vocês vão ter o privilégio de prestigiar. Eu acho que é bacana tudo que a gente vai produzir aqui nesses tempos aí de pandemia. E vamos lá. O tema que a gente vai falar um pouco hoje, o nosso tema hoje é saúde mental e o projeto da necropolítica. Nesse contexto, eu queria eu trouxe alguns dados, eu anotei alguns dados aqui, e eu queria antes falar um pouco desses dados antes da gente introduzir o tema e a nossa convidada dessa noite. No site da ONU Mulheres do Brasil, o Ministério da Saúde revelou em 10 de abril que brancos e brancas eram 73,9% entre pessoas hospitalizadas com a Covid-19, mais 64,5% entre as pessoas brancas mortas. Negros e negras representavam quase 1 em cada 4, ou seja, um percentual de 23,1% das pessoas hospitalizadas com Covid-19, mas chegaram a 1 em cada 3 entre as pessoas mortas infectadas pelo novo coronavírus, um percentual de 32,8%. No início de maio, o levantamento da agência pública apontou que a quantidade de pessoas negras que morreram pela Covid-19 no Brasil quintuplicou, um número assustador. O bairro da Brasilândia, na zona norte de São Paulo, contabiliza o maior número de mortos por Covid na cidade de São Paulo. São 67 mortos. O número é quase 10 vezes maior do que a quantidade de mortos no Morumbi, que são 7, o qual tem mais casos de acordo com dados da ONG, da ONG Rede Nossa São Paulo. O fator de risco para a Covid-19 seja fatal, para segundo essa ONG, né, a ONG Rede Nossa São Paulo, o fator de risco para a Covid-19 seja fatal, o endereço, quer dizer, um dos maiores riscos para a população pobre, preta, periférica, provavelmente, os dados mostram, e a gente sente na pele quem é que morre, seja por Covid, seja por violência. A fonte Gazeta Web, juntamente com o G1, no dia 25/5, o Brasil, tem também esse dado, o Brasil teve uma alta de 11% no número de assassinatos em março, em meio à pandemia Covid-19. De acordo com a ferramenta, o Monitor da Violência, a parceria do G1 com Núcleo do Estado da Violência da Universidade de São Paulo, UNEV-USP, e Fórum Brasileiro de Segurança Pública, segundo Bruno Manso Neve, considerando o trimestre, foram 11,9% de vítimas de assassinatos neste ano.
as altas taxas de violência de 2019, esses dados se referem ao período de 2007 a 2017, porque o INEP, ele não fez o levantamento desse ano por conta da pandemia do Covid, então esses últimos dados são de 2010. Segundo os dados oficiais do Ministério da Saúde, no Sistema de Informações sobre a Mortalidade, em 2017 houve 65 homicídios no Brasil, 65.602 homicídios no Brasil. 31,6 mortes foram por cada 100 mil habitantes. O maior nível histórico de letalidade violenta intencional no país. Fica ainda pior quando vemos que essas mortes atingem principalmente a população jovem. 59,1% das mortes de homens entre 15 e 19 anos de idade são por homicídio. O aumento da violência letal contra especificamente a população LGBTQI e mulheres por feminicídio. Oi, gente, boa noite. Ruth Lourenço. Gente, eu quero deixar aqui explícito, né, a minha primeira live, é a minha primeira vez que eu ponho a cara para bater, então perdoem o nervosismo, perdoem a timidez e me ajudem. E aí eu queria, nessa noite, apresentar a nossa convidada, dizer que é uma honra recebê-la, é uma honra tê-la com a gente nessa noite, dividindo esse espaço, trazendo conhecimento. A nossa psicóloga preta, da vice-presidente do Conselho Regional de Psicologia do Estado de São Paulo, a nossa convidada ilustríssima, né, eu acho que ela ocupa um lugar, assim, de fala, de um espaço, um lugar de poder, onde a população preta quase nunca chega. Então, a nossa grande honra é recebê-la e saber que temos essa pessoa lá no Conselho, que nos representa e que vai falar hoje com a gente sobre esse tema tão triste, eu acho, mas importante para toda a situação que a gente está vivenciando nesse momento de Covid-19, né, nessa alta das mortes, de tudo que tem acontecido. A Ivani Ribeiro, seja muito bem-vinda nessa live, nessa noite. Muito obrigada pela sua presença. Boa noite, Roseli. Eu que sou muito grata. Agradeço você, agradeço o Fábio, que sempre me convida, assim, esse professor que é muito querido por nós. E quero dizer, assim, que hoje eu vivo a realização de um sonho que a minha limitação de quando eu fiz psicologia nem me permitia sonhar. Então, eu tenho uma relação com a Anhanguera. Antes da Anhanguera ser a Anhanguera, era a Uniban. Eu estudei na Uniban de São Bernardo, aqui no ABC, e visitava a Uniban do Campo Limpo, porque eu tenho uma grande amiga nessa região, que também é psicóloga, a Gabi, vocês precisam conhecer a Gabi. E quando eu ia para então Uniban, assistir às aulas de psicopatologia, assistir aulas que me interessavam nesse campus, a gente não discutia o racismo na psicologia. Então, estar com vocês, eu quero estar sempre, porque chego hoje a ocupar um lugar dentro do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, estando como conselheira, como vice-presidenta, mas sou uma psicóloga de formação periférica, igual vocês. E a gente faz um contraponto dentro da psicologia muito importante, né? Há quem diga que a nossa formação ela não tem um destaque em comparação com universidades públicas, universidades estaduais, mas não é real, porque a gente faz uma psicologia que ela é cada vez mais humanizada e cada vez mais próxima da realidade brasileira. Então, eu tenho muito orgulho dessa psicologia que nós fazemos. Eu sou muito falante, então eu preparei um texto para orientar minha fala aqui hoje, e depois a gente abre para um debate que fica mais gostoso, fica mais pertinho. Então, eu quero começar, né, pensando nesse tema, saúde mental e o projeto da necropolítica,
disparando uma fala que aconteceu em 14 de maio, mês passado. O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, ele fez a seguinte afirmação: o impacto da pandemia na saúde mental das pessoas é extremamente preocupante. O isolamento social, o medo de contágio e a perda de membros da família são agravados pelo sofrimento causado pela perda de renda e muitas vezes de emprego. E aí eu gostaria muito que a gente prestasse atenção nisso, né? Ele diz que está acontecendo uma situação extremamente preocupante, que a saúde mental das pessoas está sendo afetada por causa do sofrimento causado pela perda de renda, pela perda de emprego e pela perda de membros da família. Pois bem, segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde mental é um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades para recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com a sua comunidade. Essa é uma definição oficial que nós temos de saúde mental. E aí, nós podemos pensar que como que ela se manifesta? Bem, ela se manifesta nas pessoas pela essa sensação de bem-estar subjetivo, que se dá no equilíbrio entre as forças individuais e as questões ambientais, as forças ambientais, que vão determinar a qualidade das relações e das interações das pessoas. Bem, as nossas forças individuais, elas são comportamentos, são práticas pessoais de saúde, são atitudes de adaptação, características biológicas e também a nossa herança genética. Então, é tudo que a gente tem em relação a nós e a nossa corporeidade. Já as forças ambientais, elas são fatores como educação, emprego, as condições de trabalho, o entorno social e físico, o lugar que a gente mora, a nossa rede de apoio social, a nossa rede de apoio econômico, familiar, as condições de gênero, raça e cultura. Tem um texto que foi apresentado na terceira Conferência Nacional de Saúde Mental, que aconteceu em Brasília, em dezembro de 2001, onde a psicóloga, psicoterapeuta e ativista do movimento negro e do movimento de mulheres negras, e também presidente do Instituto Ama Psique e Negritude, Maria Lúcia da Silva, pessoa pela qual eu tenho muita admiração e quem não conhece precisa conhecer, ela diz o seguinte: que o entorno social e econômico imediato de uma pessoa e a maneira como esse ambiente interatua com os seus recursos psicológicos e com as nossas atitudes de adaptação vão influenciar na determinação da nossa situação de saúde física e mental. Bem, sem medo de errar, é possível dizer que no nosso país, uma grande maioria de brasileiros, em que se inclui um enorme contingente de negros, vive em constante sofrimento mental, devido às precárias condições de subsistência e à falta de perspectivas futuras. Portanto, saúde mental não é apenas a ausência de sofrimento psíquico. Saúde mental é conseguir conciliar os desejos e as dificuldades, ter fé no futuro, apesar das adversidades. Saúde mental é ter vínculo social com amigos, famílias e conseguir expressar o que a gente sente e sentir-se bem consigo mesmo. Bem, mas nós vivemos sobre uma política estatal que produz a morte das pessoas negras, seja por se fazer cúmplice ou omissa diante das desigualdades raciais. Então, nós podemos falar agora de necropolítica, que é o título de um ensaio publicado pelo filósofo camaronês Achille Mbembe, no qual ele desenvolve o conceito de política de morte de alguns sujeitos e relaciona a soberania com o direito de matar. Esse livro, que é o resultado desse ensaio, ele é de uma atualidade impressionante, porque ele serve muito para refletirmos o que acontece no Brasil, de hoje, de ontem e de hoje, né? Bem, o racismo, segundo Achille Mbembe, atua como uma ferramenta de regulação e distribuição de morte, tornando assim possíveis as funções assassinas de um Estado. Aí eu trago alguns exemplos das funções assassinas assim mais explícitas e comprovadas que nós temos.
O governador do Rio de Janeiro, ele instruiu as forças de segurança a abaterem sujeitos que sejam vistos, portando fuzis, mesmo que eles não atirem contra os policiais. Aqui em São Paulo, o nosso atual governador, enquanto candidato, ainda não tinha sido eleito, ele alertava, abre aspas, não façam enfrentamento com a polícia militar nem a civil, porque a partir de 1º de janeiro, ou se rendam ou vão para o chão. Se fizer um enfrentamento com a polícia, atirar, a polícia atira, e atira para matar. O nosso atual governador, João Dória, disse isso antes de ser eleito, e mesmo assim ele foi eleito pela população do estado de São Paulo. Bem, no estado da Bahia, o atual governador, que está na condição de reeleito, quando foi comentar uma ação da Polícia Militar durante um confronto no bairro de Cabula, em Salvador, um fato que ocorreu em 2015 e resultou na morte de 12 pessoas, é conhecido como a chacina de Cabula, né? Ele também é objeto de denúncia da organização política Reaja Seja Morta, Reaja Seja Morto, que é importante para a gente entender as organizações dos coletivos negros. Então, o governador da Bahia, ele diz que o que aconteceu lá, ele faz uma comparação do policial com o artilheiro frente ao gol, que quando marca o gol, ele é aplaudido, se ele não marca, ele não é aplaudido. Considerando as vidas descartáveis como possíveis erros da polícia. O nosso atual presidente da República, quando era deputado federal, ele apresentou um projeto de lei que deixava expresso, ele tinha o desejo de deixar no Código Penal e no Código de Processo Penal Militar que os policiais não poderiam ser presos em flagrante caso matassem civis em supostos confrontos. Bem, ele também diz que o auto de resistência é sinal de que um policial trabalha. Para quem não sabe, o auto de resistência, ele foi objeto de conflito, assim, foi um objeto do movimento negro de derrubar o auto de resistência, porque através dessa brecha na legislação, as pessoas negras são assassinadas e os policiais nem eram inseridos em nenhum tipo de investigação. Podiam colocar que a pessoa tinha reagido e isso já era justificativo o suficiente para matar e não ser investigado por isso. E aí eu chego no ponto que devolvo para você, e foi até mais rápido do que eu imaginei, para que a gente possa debater, que o Aquilibembe, ele nos faz desnaturalizar processos desiguais de morte, quando ele traz o conceito de necropolítica. E aí eu penso que a tarefa da psicologia é expor os nossos sistemas de representação, os nossos sistemas de percepção, de preconceito, como que as pessoas agem e reagem diante da realidade. E aí, acho que agora, Roseli, a gente pode conversar de uma forma um pouco mais solta. Coloquei alguns, e fico também mais relaxada, coloquei alguns conceitos e a gente pode dialogar de uma forma bem mais livre. Tá certo. Então, também falando do Aquilibembe, né? Ele tem uma coisa que eu anotei aqui sobre o livro dele, que ele fala assim, neste conceito, ele pressupõe que a expressão máxima da soberania reside no poder e na capacidade de decidir quem pode viver e quem deve morrer. Por isso, matar ou deixar de viver, ou deixar viver, são atributos fundamentais da soberania. Ou seja, exercitar a soberania é exercer controle sobre a mortalidade e definir a vida como implantação e manifestação do poder. Isso é um resumo do livro, uma parte do livro dele. E aí eu fico com essa inquietação, no sentido de que, nos dias atuais, e como você disse, sempre a gente viveu isso, essa questão dessa soberania que exerce sobre a minoria, ou a grande maioria, né, hoje, do povo pobre, de quem não tem poder, é meio que coisificar as pessoas
e dizer que essa pessoa que não serve para o país, que não rende no ponto de vista dele, não... Essa pessoa é muito fácil de ser alvo de morte, ou seja, eles eliminam, tem o poder nas mãos para eliminar, e não existe a culpa, não existe nem por que explicar a questão de deixar morrer essas pessoas. E é o que a gente vive atualmente. As pessoas morrem, o povo pobre morre na favela, as pessoas, a polícia atira, e não precisa explicar por que atira. Ele se assustou, ele tem a lei do seu lado, tem sempre a prerrogativa de que o relato do policial é o que vale, mediante a situação, está lá a vítima, quer dizer, vítima para a gente, né? Para eles são aqueles que são perigosos. Enfim, o que a gente vive hoje, que é a coisificação do ser humano? É dizer que essas pessoas que, segundo o alto poder, que decide que que essas pessoas não devem viver, não tem poder, não tem serventia alguma para esse Estado, né, de poder, então essas pessoas podem ser eliminadas, abatidas, elas são eliminadas e não há justiça, por mais que a gente grite. É claro que a nossa resistência é continuar o grito, continuar pedindo essa justiça, porque é nosso direito, está lá escrito na Constituição que enfim, o direito à vida. Então, é muito triste pensar nisso, né? E pensar também, e eu acho que é bacana pensar, a parte que me fortalece, é pensar que o povo hoje se une para entender um pouco mais sobre toda essa questão que permeia o nosso dia a dia, diante dessa pandemia que um pouco se agrava muito mais, porque eu fico pensando que quando o presidente, ele diz que as pessoas devem transitar, que devem se abrir comércio, que devem tudo isso, eu fico pensando que isso acaba se encaixando no que aquele Baby disse quando ele fala de que a soberania decide. Porque hoje quem morre, o Covid hoje, ele está na favela, ele mata o povo da periferia, que não tem o cuidado, que não tem o acesso à saúde, que não tem o acesso a nenhum tipo de auxílio, né? E aí a gente vai passear por toda essa falta, por toda essa fragilidade. E aí, quem é que vai morrer? Quem é que vai pegar Covid? Como é que vai tratar? Como é que essas pessoas vão se curar? Ou elas vão se curar sozinhas porque vai ter uma resistência no corpo legal para poder viver? Ou ela vai morrer sem um pingo de dignidade e ela não vai aparecer, talvez, nem no número. Ou vai aparecer só para contingente de informação. E mais nada. Sim. Se a gente pensar, né, é importante dizer que o Aquilibembe, ele desenvolve o necropolítica também a partir de acúmulos do conceito de biopoder do Foucault. E o biopoder já vai dizendo sobre a decisão de quem vive e quem morre. Eu apresentei questões que são de representantes políticos eleitos pelo povo e que falam abertamente da morte das pessoas pobres, das pessoas negras, das pessoas periféricas. Mas existem também outros aspectos da necropolítica que ela está marcada muito no território, né? É uma operação de colonização contemporânea também, de limitar os recursos daquele território para, sim, limitar a vida, restringir a possibilidade de vida. Olhando para o Brasil e a forma como nós somos afetados pela pandemia, é interessante de pensar, né? Nos países europeus, o Covid teve um grande grupo de risco, que eram as pessoas idosas. E aqui no Brasil, essa regra, ela é transformada numa outra regra, por exemplo. Nós temos, os números vão mostrando quem tem morrido na Brasilândia, na Zona Leste, região de Sapopemba, por exemplo, quem tem morrido de Covid são mulheres negras jovens, jovens adultas, de 35, 40 anos. E quem são essas mulheres? São as mulheres trabalhadoras. E aí a gente pode pegar na situação que também é pura necropolítica, o caso da morte do garoto Miguel.
A mãe, empregada doméstica, que dentro de um município que estava vivendo a situação de lockdown, que ninguém poderia sair, ela é exposta a passear na rua com o cachorro e deixar o filho dela com a patroa, que depois solta esse menino no elevador à própria sorte, né? E também decreta a morte dele. Mas a gente vai pensando que a lógica necropolítica no território brasileiro, ela transmuta até a lógica do impacto do Covid. Hoje, nós, pessoas negras e pessoas pobres, somos o maior grupo de risco de uma doença que tinha pessoas com doenças crônicas e pessoas idosas como um grupo de risco em outros países. Não sei se faz sentido o que eu estava falando. Faz muito sentido. E aí a gente também entra naquele contexto onde a mulher preta, ela não precisa de anestesia, porque o corpo preto, ele sente menos dor, ele é mais resistente à dor, né? Sim. Então, é tudo muito Pensando nessa forte tudo lógica isso. de quem vai viver, quem vai morrer, no ano passado, um deputado do PSL, que era então o partido do atual presidente, e daqueles deputados que quebrou a placa da Marielle, ele apresentou um projeto de lei que tinha o desejo de tornar compulsória a doação de órgãos das pessoas que fossem mortas pela polícia. E aí, muito provavelmente, esse deputado, eu acredito que ele não tenha uma leitura panorâmica de entender como que ele é uma engrenagem na estrutura necropolítica. A proposta dele é necropolítica, tem o desejo de morte das pessoas e uma questão utilitarista. Mas, se a gente pensar que quem está morrendo na mão da polícia é a juventude negra, então são homens negros em idade produtiva, são jovens, são saudáveis, estão morrendo por tiro da polícia. Crianças. Quem recebe a doação de órgão no Brasil, o Brasil ele é o segundo país que mais faz transplante de órgão. Tem uma pesquisa do IPEA chamada Desigualdade de Transplante de Órgãos no Brasil. Ela faz uma análise do perfil dos receptores por sexo, raça e cor. E aí essa pesquisa, ela traz como resultado que quem mais recebe são os homens brancos. Quem mais precisam são as mulheres negras. E acabam até morrendo na fila. Mas quem mais recebe são os homens brancos. Quando um deputado faz um projeto de lei tornando compulsória a doação de órgãos das pessoas assassinadas pela polícia, e nós sabemos que as pessoas assassinadas pela polícia é a juventude preta, e também sabemos que quem recebe órgão é o homem branco, a gente está criando um sistema automatizado de morte dos homens negros para ampliar a vida, para a longitude da vida dos homens brancos. E não precisa de muita leitura, não precisa fazer precisa só ser sensível a leituras de dados, né? Fazer uma análise sistêmica do que a gente vive, e não tem como negar que a lógica é uma lógica necropolítica que temos no Brasil. Sim. Tem uma pergunta aqui do Aníbal Macário, que ele diz: como justificar que num país que tem a maioria populacional preta, o poder de decidir sobre a vida ou a morte está concentrado nas mãos da minoria branca? Acho que é bem simples, né? A gente pensar que nós somos ainda comandados pela elite branca, né? Existe uma estrutura de dominação que ainda é vigente. Se nós pensarmos que após o golpe que tirou a presidente Dilma do poder, Michel Temer assume e ele traz um ministério totalmente feito por homens brancos e supostamente héteros. Então se afasta esse país, e a morte de Marielle também mostra muito isso, né? Quando Marielle é assassinada, é um sintoma de que esse país ele não dá conta
de não ser liderado por homens brancos supostamente héteros, sabe? A gente tem, enquanto povo, ainda um aprisionamento subjetivo. Então, o nordestino não serve, a mulher não serve, mas o homem branco colocado lá no poder, ele serve, mesmo fazendo esse desserviço, né, para a nossa população, mesmo não tendo nenhuma habilidade, assumindo que não tem nenhuma habilidade, cometendo equívoco, colocando a vida da população brasileira em risco, ele ainda é mantido no poder. Sim. E eu não sei de onde sai tanta afirmação para essas pessoas continuarem no poder, porque insistentemente elas ainda continuam no poder, mesmo diante de tudo que é contra, né? Porque é um absurdo pensar que tudo isso que a gente sofre não é mais maquiado, não é mais. É muito explícito tudo que a gente vivencia de sofrimento, todo o povo da LGBTQI, o povo pobre, o povo preto, periférico, o nordestino, o indígena, quer dizer, somos a maioria, e por que ainda vivenciamos essa questão de sermos subjugados pela minoria branca? Como isso pode se perpetuar, permanecer, e que enfraquecimento que permeia a gente? O que será que falta como força estrutural? Não sei. O que falta para a gente conseguir emergir dessa condição e tomar o poder? Certo. Tem uma psicóloga, psicanalista, que fez, acho que o primeiro doutorado de psicologia lá na USP, chamada Isildinha Batista Nogueira. O nome do doutorado dela é Significações do Corpo Negro. E aí ela vai apontando nas considerações finais que é possível que a ação política, o movimento político negro, ele fale, porque nós ainda precisamos entender como que o racismo opera dentro da nossa própria psique. Entende? Existem ainda algumas ciladas para nós na compreensão de quem somos e como somos entendidos nessa sociedade, e o desejo também de a gente conseguir alinhar como que a gente vai resolver as questões de injustiça e discriminação racial. Aí ela vai apontando, né, que se a gente não entender sobre esses nossos processos de estrutura psíquica, muito provavelmente a gente falhe enquanto ação política. É um horizonte. Mas existem outros horizontes também, que eu fico pensando, né, século XIX, um livro que retrata o que aconteceu naquele momento, chamado Onda Negra e Medo Branco. Bem, no século XIX, existia um grande contingente de africanos e africanas e seus descendentes no Brasil. Então, existia uma enorme população negra. Quando a elite dominante, elite branca da época, percebe isso, ela sente muito medo e começa a investir na vinda dos imigrantes brancos para o Brasil, mas também começa a investir no investimento na construção de uma identidade positiva do branco. Então, vai dizendo que o branco é bonito, o branco é refinado, o branco é inteligente, o branco é honesto. Logo, a pessoa negra não é bonita, não é inteligente, não é honesta. Isso vai se construindo e vai virando, olha só que interessante, o problema que nós temos com o branqueamento da nossa população. O embranquecimento da população negra, ele se dá no momento histórico em que a elite branca dominante tinha medo de nós e começa a investir numa imagem positiva para ela. Hoje ele se torna um problema nosso, quando a gente começa a questionar a textura do nosso cabelo, a espessura dos nossos lábios, entende? Quando a gente começa a questionar para se aproximar de um ideal que não é nosso. Um ideal branco que a gente percorre não é nosso. Então, acho que politicamente a gente vai avançar quando a gente conseguir avançar nas nossas questões internas, de lidar com os nossos conflitos que foram implantados pelo contexto histórico e social e econômico que nós vivemos. Aí, a partir dessa compreensão, acho que a gente avança enquanto grupo, que é
maioria na nossa população. Verdade, verdade. Precisa de muita construção ainda da nossa história. Precisa estar na escola, lá no ensino fundamental, a real história do povo Então, preto, mas a gente não né? fez muito, nós temos muito avanço, né? Nós temos a 10.639, que é um grande avanço, a política, as propostas de políticas afirmativas. Hoje nós vivemos algo que é estabelecido pela ONU, a década do afrodescendente, que vai pensando questões de justiça e valorização das populações negras. Mas também existe, em contrapartida, o movimento da branquitude que se recusa a discutir o racismo, porque discutir o racismo é reconhecer que após 4 anos de exploração e dominação dos povos africanos, eles saem com esse acúmulo de privilégios que são materiais e privilégios que são simbólicos, né? Então, materialmente, eles saem com as terras e com todo o dinheiro arrecadado em cima dessa dominação. As terras não foram redistribuídas, o dinheiro também não foi partilhado. Então, políticas de reparação são estritamente necessárias. E as pessoas brancas não falam sobre elas porque teria que passar por reconhecer o quão privilegiado elas saíram do momento da nossa história brasileira. Sim, e de perder privilégios, né? Por Perder contrapartida. privilégio, exatamente. Então, é um silêncio de manutenção de privilégio, tá perfeita. Sim, verdade. A Ruth Lourenço, ela diz, triste quando o preto não se aceita e quer a todo custo se enquadrar no padrão branco, em razão da construção social para ser aceito. Então, eu concordo em partes. Eu não acho que a gente não se aceita. Eu acho que, bem, somos psicólogas, né? Sabemos que existe só uma coisa que as psicologias, que são diversas, comportamental, existencial, embasada na psicanálise, elas concordam. Elas concordam que o ser humano, ele se move em busca do prazer e para evitar o desprazer. Depois, cada teoria vai criando a sua compreensão de self e de estrutura de personalidade. Mas todas reconhecem isso. O ser humano, ele busca obter o prazer e evitar o desprazer. Nós usamos mecanismos de defesa para isso. Hoje eu entendo que uma mãe, quando ela alisa o cabelo, uma mãe negra, quando ela alisa o cabelo da sua filha negra para ir para a escola, ela está querendo evitar todo o ataque que aquele corpo negro vai receber. Ela está querendo evitar que a sua filha seja alvo de chacota, de piada e de humilhação. Então, tem um momento também muito importante que é narrado por Abdias Nascimento, acho que no livro Quilombismo, não tenho certeza, que vai falar do teatro experimental do negro e de alguns encontros que tinham como objetivo dar um treinamento psicossocial para o negro. Então, eles tinham oficinas de letramento, de alfabetização, mas eles também tinham, como naquele momento histórico, precisando se afastar do estereótipo que foi colocado na pessoa negra que era escravizada, para se aproximar da pessoa negra enquanto cidadã inserida na sociedade, a gente foi se aproximando e reproduzindo uma lógica que era uma lógica dominante do que seria a pessoa bonita. Então, eu não acho que é triste. É um mecanismo de defesa que nós usamos durante um tempo. Foi uma estratégia de sobrevivência. Hoje, a gente já não faz mais isso. Nós passamos por um momento histórico brilhante, que nós sabemos que existem casais e muitas pessoas negras que querem seu filho negro com cabelo black, quer seu filho com cabelo crespo, com a pele escura. Nós já não precisamos mais perseguir um ideal de ego que nos foi colocado. Então, acho que por um momento foi estratégia de sobrevivência e hoje a gente já está conseguindo se desvencilhar dela. Eu acredito que, fazendo um adendo para tudo isso que você está dizendo, né, que é mega importante, se reconhecer preto é um processo também, exatamente por isso, por conta de que a gente teve que se defender dessa cor por um tempo, porque era feio ser preto, era feio, era ofensivo,
né? Sempre foi, é até hoje, ofensivo se assumir preto, ter o cabelo crespo, ter o lábio grosso, ter, enfim. Eu posso dizer, né, você pode dizer, eu, enquanto criança na escola, eu não tinha amigos, porque tinha o cabelo duro, eu não tinha uma roupa bonita, um tênis bonito, enfim. Se reconhecer preta, a gente se reconhece lá atrás, lá no comecinho, mas não é, talvez, um lugar confortável para se reconhecer, porque é ofensivo, é dolorido, é um sofrimento. E aí, depois que você, hoje, né, nos dias atuais, né, depois que a gente tem que a gente consegue esse poder, esse resgate da nossa história, de entender que a gente é bonito, que a gente tem todas as características maravilhosas para ser feliz e isso ofende, né, o povo branco, enfim, ofende ainda. Mas quando você se descobre, quando você entende isso, é muito maravilhoso. Eu descobri a minha condição preta na universidade. Quer dizer, já descobria antes, mas era uma forma dolorida de me entender preta. É uma forma dolorida para minha família, para minha mãe, por exemplo, de saber que eu tinha que enfrentar todas as dores de ser uma menina preta lá fora. Então, eu entendia isso e não como um racismo, era como se fosse o normal. Eu tinha que ser subjugada mesmo porque eu era feia, porque eu não tinha a melhor roupa, porque eu tinha um cabelo duro, porque eu tinha uma aparência feia, porque a minha cor era feia. Não era bom ser preto, não era legal ser preto. E aí, quando você busca esse conhecimento, busca esse resgate da tua história, de entender o quanto essa luta, o quanto a escravidão fez, fez um movimento de força para a gente hoje estar aqui, poder dizer, assumir a nossa condição preta, para a gente ser quem a gente é e botar o nosso cabelo para cima e aparecer mesmo e sei lá, de certa forma, ofender o outro lado, né? Porque ofende o outro lado, a gente sente isso em cada olhar, em cada ônibus que você pega, cada coletivo, cada lugar que você entra, e que você entra de trança, ou que você entra com cabelo black, que você está assumindo, isso dói no olhar do povo branco, mas isso acalanta meu coração, enche, aquece, de verdade. E é muito bom falar disso nessa noite. Sim. Aí, pode falar. Quero te falar que dói na pessoa branca, porque no processo de subjetivação dela, ela só se percebe, ela só consegue se sentir bonita se tiver alguém para nomear de feio, e nomeava gente. Só consegue se sentir inteligente quando podia nomear que nós éramos burros. Então, é um processo de subjetivação sustentado na subordinação, humilhação e dominação do outro. Nós tivemos que resgatar a nossa história, que pertence às Áfricas e aos seus múltiplos saberes, múltiplas riquezas, para ressignificar a nossa história. E quando a gente faz isso, a gente vai descobrindo outros saberes. Por exemplo, a base da psicologia, nosso primeiro ano tão sofrido, vem muito conteúdo de filosofia. Aí é o mito da caverna, e aí é Eros e Psique e tudo mais. Mas uma filosofia europeia, de homens brancos e mortos, e marcada dentro de um tempo que não contempla a filosofia africana, por exemplo. Que aí a gente já poderia pensar o sujeito, o ser humano e a sua constituição subjetiva a partir de conceitos filosóficos como o multum, né? Que vai dizer que nós só somos, né? Eu sou porque nós somos, que vai falar de interdependência, vai falar de coletividade. Então, pensar os enfrentamentos possíveis é até também pautar a questão do epistemicídio. A gente tem muita dificuldade de criar referência, porque as referências que nos foram dadas, ela é distante da nossa realidade. Não que os conceitos não possam ser aplicados, eles podem sim ser aplicados, mas eles precisam, igual a Ruth escreveu aqui ainda há pouco, ampliar, a gente precisa ampliar o nosso conhecimento.
A gente precisa alargar o nosso horizonte e verificar que existem muitas maneiras e entender de uma forma bem contundente que se aquela pessoa negra que foi alvo de discriminação durante todo o seu desenvolvimento psicoemocional, ela pode carregar com ela traços de timidez que tem mais a ver com intimidação. Logo, aquela pessoa que ela não foi alvo, ela carrega com si uma sensação de pseudo-superioridade. Ela tem uma certa alegria e um alívio de não ter sido alvo de chacota na sala de aula, quando você relatou. Eu era uma criança que não tinha amigos, mas tinha uma criança lá que tinha amigos. E que, ao observar a gente sem, ela vai construindo uma pseudo-superioridade. E a nossa psicologia, ela precisa servir para abrir campos de reflexão nesses dois lugares, para dizer que o preto não é inferior, mas que também o branco não é superior. Muito bom. A Daniele, ela pergunta, a política de segurança pública, cortes na aposentadoria, o comportamento irresponsável do presidente em lidar com a Covid, pode ser nomeados como exemplos de necropolítica? Sim, são exemplos totais de necropolítica. A gente pensar a saúde pública, né? A PEC da morte, o congelamento dos investimentos. Os dados do SUS mostram que 80% da população que utiliza o SUS é composta de pessoas negras. Então, quando a gente está fazendo o desmonte do SUS, significa o desmonte do atendimento, do acesso à saúde à população negra, à população pobre. É uma lógica de necropolítica. É uma lógica, sim, de, como a gente tinha dito, por vários projetos de leis e manifestação, e não dá nem para chamar de irresponsabilidade do presidente. É intencional e explícito. Verdade, muita verdade nisso. E o Fernando Souza, ele diz, eu gostaria de saber da visão de vocês como elevar a autoestima da criança preta. Como elevar a autoestima da criança preta? Difícil, né? Porque olha só, aí vou deixar, como é o nome dele? Fez a pergunta? É o Fernando. Fernando, tem um texto que tá facinho de achar na internet, chamado A Autoestima da Criança Negra. Ele está numa revista chamada Achante, foi feito pela Maria Lúcia. E aí, o que esse texto vai mostrando para a gente? Subjetivamente, a criança, ela já existe muito antes de ser concebida. Então, nós pensamos nos nossos filhos, na nossa possibilidade de ter filhos, e as crianças negras, ela é atacada pelo racismo antes de nascer. Porque quando tem um casal interracial ou um casal negro, as pessoas começam a projetar desejos para a vinda ao mundo daquela criança, que são desejos de manifestação de um sentimento anti-negritude. Então, as pessoas começam a falar, ai, tomara que o cabelo nasça parecido com o de fulano, que tem o olho de fulano, o nariz de cicrano. E aí, quando você vai olhar para essas pessoas, são as pessoas brancas ou as pessoas de pele mais clara na família. Então, antes de nascer, a criança negra, ela é atacada pelo racismo. Ter uma criança negra, às vezes, significa, para a mãe, uma revivência de todo o sofrimento que ela teve com a sua própria história de vida. Então, se ela teve uma trajetória muito sofrida dentro da vivência escolar, na sua infância e tudo mais, ela olha, os olhos dela para essa criança, às vezes são olhos de preocupação. E aí, como que a gente agora consegue perceber isso? Que a gente olha para as nossas crianças com muito medo, com muita preocupação. Retomando o Miguel, né? Ele foi tratado como se não fosse uma criança. Ele foi tratado como um corpo matável, poderia morrer e não tinha problema para aquela patroa. E não só Miguel, né? Quantas outras crianças foram assassinadas pela polícia e os seus assassinos não tiveram condenação. Mas um caminho que eu, enquanto psicólogo, penso é que, ao tratar as nossas crianças com muito amor, né, com um olhar acolhedor, com um olhar de aprovação, a educação cotidiana sendo uma educação
que mostre que ela é capaz, que ela é potente, que ela é merecedora, que ela é inteligente, é o que vai fazer com que essa pessoa ela consiga atuar na sociedade rejeitando qualquer situação de desrespeito. Então, se a gente respeita muito as nossas crianças enquanto pessoas em desenvolvimento, com características, necessidades, que ela vai avançando dia a dia, tem um aprendizado novo, elas vão participar do mundo exigindo esse mesmo tratamento. É diferente da gente preparar os nossos filhos, as nossas crianças, para a guerra, porque isso amedronta, sabe? Quando a gente. Porque o meme que mais percorre por aí é a saída de um garoto branco e a mãe fala: ai, leva o casaco, a mãe branca. E a mãe negra, para o garoto negro, ela fala: leva o RG, não responde a polícia, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo outro. Então a gente é muito preparado para o pior. Mas dentro de casa, nós precisamos ser protegidos e tratados da melhor maneira possível, desenvolvendo o nosso potencial, para quando sair para a convivência humana, ela vai recusar as situações em que ela está sendo tratada como desrespeito. E aí eu estou falando de algumas famílias negras que optam por tratar pelo meio de uma correção muito rígida. Dentro daquela lógica, eu vou ser dura com você porque o mundo vai ser. Mas aí a gente está antecipando a violência. Não é o melhor caminho. Né? O caminho, sem ser romântica demais, o caminho é pelo amor. Verdade. E eu acho que também passa por esse processo antes do filho, né? Porque se eu me entendo, se eu estou feliz com a minha identidade, se eu me reconheço nessa identidade, se eu estou muito resolvida com isso, eu não preciso passar para o meu filho algo que vai ser impregnado, né? Algo que eu não acredite. Porque é natural, quando eu acredito, eu digo para o meu filho, você é lindo, e eu não preciso dizer mais nada. E ele vai acreditar em mim porque tem verdade em mim. Agora, quando eu não acredito nisso, eu vou ter que ficar procurando respostas para as perguntas, tentando maquiar ou dizer para ele comportamentos que ele deva ter. Porque ele não vai ver em mim. A gente, acho que, na questão meio de que se eu estou bem comigo, se eu entendo que essa minha identidade me faz feliz, que o meu cabelo é lindo, que a minha cor é bonita, que não há errado nisso, que não há coisa feia nisso, então eu tenho naturalidade para passar isso. E ele vai receber isso como verdade, de verdade. E não como uma coisa que que a minha mãe vai me passar porque ela tem que me defender, porque eu vou ter que me defender sempre. É claro que o defender tem que defender mesmo, mas na questão de acreditar, de ser realmente, eu sou, então você também é, eu sou bonita, você também é, você é feliz, eu também sou feliz, enfim, eu acho que passa por esse caminho, penso que passa por esse caminho. Racionais retrata, né, o momento que as famílias negras treinavam seus filhos e diziam que eles tinham que ser 2 vezes melhor. E a gente sabe muito disso, né? Só que ser 2 vezes melhor automaticamente representa que você não é bom o suficiente. E aí o seu esforço tem que ser dobrado. E a lógica é que se a pessoa não tem condição de reconhecer as nossas habilidades, as nossas potências, as nossas qualidades, o problema está nessa pessoa. E a gente tem que expor o pensamento racista e a branquitude que não faz a crítica, e não as nossas crianças. Verdade. A gente tem bastante pergunta, mas a gente não tem mais tempo. Já está acabando, passou realmente muito rápido, foi muito bom, muito bacana mesmo, muito gostoso fazer esse tempo. Mas estou muito, muito, muito feliz com tudo que a gente falou aqui, com tudo, acho que muita gente também tá muito satisfeito também, tem muita coisa para ser falado nesse tema ainda, acho que o tempo é pouco para falar sobre necropolítica, sobre a questão racial, sobre saúde mental, a necessidade do povo preto, da população pobre, dessa aproximação, né, com esse
com esse tema, com a informação para nos levantar, né, enquanto população tão carente de... Eu posso pegar meus minutos finais para fazer indicação de livro? Pode, fica à vontade, é tudo seu. Eu acho que um livro primordial para nós é Psicologia Social do Racismo, que foi organizado pela Cida Bento e pela professora Iraí Carone. Esse daí eu sempre falo, mas hoje eu queria falar desse daqui, que é Violência e Sociedade. Ele foi organizado pelo Sede Sapiência e o Instituto Ama Psique e Negritude. Tem um artigo também da Cida Bento que vai falar por que com tanto tempo de políticas afirmativas a gente não tem avançado, não tem conquistado os resultados que seriam esperados, e ela diz que a resposta é porque as instituições continuam sendo lideradas por homens brancos, racistas, por isso que as políticas não estão sendo implementadas como deveriam. E nós falamos do ensaio do Achille Mbembe chamado Necropolítica, né? Mas tem esse livro, que é A Crítica da Razão Negra, em que ele vai falar do devir negro, mas lá no finalzinho ele fala algo que é muito importante para a gente. E aí, se eu puder, eu queria ler, pode ser? Pode ser. Tá. Bem, ele vai dizer das nossas possibilidades de criar um mundo comum. E aí, para ele, existe um só mundo, pelo menos por agora. E esse mundo é tudo que existe. Consequentemente, o que temos em comum é o sentimento, ou melhor, o desejo de ser, cada um do seu jeito, seres humanos por inteiro. Esse desejo de plenitude, de humanidade, é algo que todos compartilhamos. O que agora... Bem, aí depois ele vai falar assim, para construir esse mundo que nós desejamos, que é comum, será preciso restituir aqueles e aquelas que foram submetidos a processos de abstração e de coisificação, como você apontou, na história, a parte da humanidade, que lhes foi roubada. Nessa perspectiva, o conceito de reparação, além de categoria econômica, remete ao processo de recomposição das partes que foram amputadas, a reparação dos laços que foram rompidos, o reinício do jogo de reciprocidade, sem o qual não pode haver elevação em humanidade. Restituição e reparação estão, portanto, no cerne da própria possibilidade de construção de uma consciência comum do mundo, ou seja, da realização de uma justiça universal. A gente não vai ter um mundo comum a todos e uma elevação da nossa humanidade se o povo negro não for restituído economicamente, subjetivamente, politicamente, psiquicamente. Por isso que os atendimentos que... existe uma resolução na psicologia, a 018/02, ela diz que toda psicóloga e todo psicólogo, ele tem o dever de utilizar o conhecimento da psicologia para a eliminação do racismo. Então, acho que é assim que eu quero acabar, é um dever nosso, nós não podemos ser omissos e nem coniventes, mas o primeiro artigo é o mais importante, vamos usar o nosso conhecimento para eliminar o racismo da sociedade. Que lindo, que bacana te ouvir. A gente precisa finalizar, mas eu queria ainda que você respondesse as duas perguntas que a gente tem por último. Você pode responder para a gente? É que a Daniele, são 3 perguntas. A Daniele, ela responde: o que pode dizer sobre a prática de medicalização dos jovens nos centros de internação? Pode falar a outra. A outra é cuidados com a saúde mental, o do sofrimento por conta da restrição de suas liberdades ou controle de seus corpos. Mas essa é uma pergunta? Peraí, eu acho que é continuação, O que pode dizer sobre a prática de medicalização dos jovens nos centros de internação? Isso, é uma continuação. Os cuidados com a saúde mental e do sofrimento por conta da restrição de suas liberdades ou controle de seus corpos. Certo. Você quer colocar as outras? Não, então, eu acho que não tem outra, não. Eu que me confundi.
Tá. É muito difícil lidar com o racismo das instituições e de todas as instituições, né? O racismo ele passa pela instituição família, igreja e principalmente esses centros de internação. Estou pensando aqui que ela pode estar falando de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, né? Adolescentes internados. Bem, a medicalização, ela precisa ser criticada quando ela não tem sentido de ser, quando ela está sendo aplicada apenas para eliminar traços de crítica que são tidos como resistência, né? Exigir direitos mínimos a não ser violentado, porque existe muita violência dentro desses lugares. Eu fiz inspeção na Fundação Casa e os adolescentes reclamavam da quantidade de comida que não era suficiente para eles. Então, às vezes a medicalização ela vai acontecendo já para complementar um serviço que a instituição deseja fazer desde o começo. Quem conhece essas instituições sabe que os adolescentes eles são obrigados eles são reduzidos a um número, eles são obrigados a caminhar com as mãos para trás e a cabeça baixa. Então, é toda uma anulação da subjetividade daqueles garotos. E olha que interessante, tem serviço de psicologia e tem pedagogia dentro desses espaços, mas que não se opõe, né? Então, acho que é apenas uma ferramenta, um aparato para realmente controlar esses corpos e fazerem deles disciplinados. Aí a gente volta lá para o começo de pensar um pouco da teoria de Michel Foucault, da disciplina dos corpos. Importante para a gente que está na área de saúde mental entender que, às vezes, a medicação, que não é a medicalização da vida, ela é importante para contribuir com alguns processos, né? Processos de garantia de qualidade de vida de pessoas que têm sofrimento muito intenso. Então, eu recebi mais uma última pergunta agora mesmo. Eu garanto que é a última. É da Valéria Coutinho. Ela diz: como é difícil ter um órgão do governo que deveria representar e promover a preservação dos valores do povo preto, ter um representante racista como o Sérgio Camargo, como explicar pretos com essa forma de pensar? Tá. Difícil. Bem, primeiro a gente parte de uma constatação verdadeira, né? De uma constatação de realidade. Existe uma disputa de narrativa estabelecida por esse governo, e é nessa disputa de narrativa ele é capaz de negar o impacto letal do Covid para as pessoas, principalmente para as pessoas pobres, que não vão ter acesso a tratamento de saúde. Uma disputa no campo da comunicação, agora contratando o genro do Silvio Santos para cuidar das comunicações, quando tira os dados do portal que falava do número de mortes. Então, assim, é uma disputa muito grande de narrativas. Essa pessoa que ficou responsável pela Fundação Palmares só pôde entrar dentro desse sistema, assumir esse cargo, porque nessa disputa de narrativa, ele reproduz a narrativa racista, a lógica racista, né? E aí, como que a gente pode entender uma pessoa assim? O racismo, ele impacta a população negra de 3 grandes formas, com 3 grandes consequências. Quem estabeleceu essas consequências foi Eliane Costa, doutorada em psicologia pela USP. E a Eliane diz o seguinte: quando a pessoa negra ela é vítima de racismo, as 3 grandes consequências são: ela pode utilizar, essa é a melhor, que acho que é a que a gente está fazendo. Ela utiliza aquela violência racista para o seu crescimento pessoal. Se ela tem uma rede de pessoas que vão dizer para ela a história dos povos negros, todos os saberes, todos os pertencimentos, que a nossa história não começa na condição de escravizado, que ela é muito anterior, que nós temos sociedades e saberes, a pessoa vai utilizar a violência para lutar contra o racismo. E aí ela vai se desenvolver nesse sentido. Há aquelas pessoas negras que a violência, ela é
avassaladora. E aí ela rompe com o aparelho psíquico e a pessoa cinde com a realidade. E ela só vai conseguir se restabelecer se ela tiver atendimento em saúde mental, seja público, seja particularizado, mas ela vai precisar disso para se recuperar. E tem aqueles que vão utilizar como mecanismo de defesa uma identificação com o agressor. E nessa identificação com o agressor, e aí eu estou trazendo aqui um conhecimento estabelecido dentro da lógica da psicanálise, né? E aí, dentro dessa identificação com o agressor, a pessoa vai começar a negar o racismo, porque também negar o racismo é uma defesa egóica para ela não se colocar no grupo de pessoas que são alvo da repulsa da sociedade. É como se ele dissesse assim: esse tratamento discriminatório para as pessoas negras não me atinge, eu não sou discriminado. Então, aí nega o racismo como algo existente na realidade. Acho que também fica a indicação da leitura da Eliane Costa, que ela vai nos auxiliando a entender, né, o impacto do racismo na nossa psique, na psique das pessoas negras, e como nós somos diversos, cada um de nós vai reagir de uma forma muito também relacionada ao que a gente tem dentro do nosso contexto. Eu gosto de pensar, ainda complementando essa resposta, numa pesquisa que foi feita com trabalhadores que não utilizavam aqueles equipamentos de proteção individual. E aí a pesquisa mostra que para aqueles trabalhadores que limpavam vidros de prédio, ficavam colocando a vida em risco, utilizar todo o equipamento de proteção social era trazer para a consciência que eles estavam colocando a vida deles em risco por causa do salário que recebiam. E a partir desse dado na consciência, eles não conseguiam mais fazer o trabalho. Eles travavam, que aí eles percebiam o risco. Eu acredito que tem muitas pessoas negras que operam dentro desse mesmo mecanismo. Reconhecer o racismo é reconhecer a violência que os nossos corpos recebem, o desrespeito, o desejo de aniquilação, os processos de dominação, de exploração, que o racismo funciona como uma alavanca, joga a pessoa negra para baixo, a pessoa branca para cima, dificulta a nossa vida e facilita a vida delas, e aí ter que lidar com essa dor todos os dias, tem gente que não consegue, tem gente que precisa construir uma outra narrativa de realidade. Verdade. Muito bom esse tempo. Agora de verdade acabou. Eu queria de novo te agradecer. Queria fazer uma correção, devido ao nervosismo no início, eu errei o teu nome, é Não tem Ivani problema. Oliveira. Me perdoa, mas nunca mais vai acontecer. Mas dizer para você que é uma honra ter você com a gente, né? Junto aqui com Raízes, fazendo essa discussão hoje tão importante, tão necessária para o nosso povo, para a nossa realidade. Que venha muitas outras, né? Que não seja só essa. Então, fica o convite também. Agradecer todo mundo que entrou, todo mundo que participou, que enviou perguntas, e dizer que a semana que vem, sábado que vem, tem mais A Coisa Tá Preta. Pessoal, Um beijo boa para a noite. professora Andréia. Professora Andréia Andréia, Ruda, todo te mundo, amo. maravilha. Beijo para todo mundo. Obrigada, Ivani. Boa noite a todos. Boa noite, gente.